João capítulo 10. João é o quarto livro do Evangelho. Ele é chamado o Evangelho do Espírito Santo. Por quê? É o que mais fala do Espírito Santo no assunto. É o Evangelho para a igreja. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o pastor das ovelhas? Muito bem a resposta, Jesus. Mas diga aqui que ele entrou pela porta. Peraí, no versículo de número 9, ele diz, eu sou a porta. Ué, como é que ele é a porta e entrou pela porta? Tem uma contradição? Não. E para entrar nesse mundo existe uma porta. Para entrar no reino de Deus tem outra porta. Para entrar nesse mundo é o nascimento de mulher. Jesus nasceu de uma mulher. Jesus era Deus, mas estava aqui como homem. Por quê? Porque ele nasceu de uma mulher. Ele não foi gerado por José, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, no ventre de Maria. Quem deu a semente não foi José, entenda bem, ele não tinha o sangue de José, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. O João explica isso para nós no capítulo 1. O que ele explica, pastor Jaime? Ele diz assim, no princípio era o verbo quer dizer palavra viva. E no princípio era a palavra viva, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14, o verbo se fez carne. Nós comemoramos dia 25 de dezembro o quê? Natal, o nascimento de Jesus. Para que ninguém sabe o dia, né? Se expor aqui vai dar para ter polêmica, mas comemoramos, vamos comer o peru na noite de Natal, não é verdade? Vamos comer a rabanada. Vocês conhecem rabanada? Quem já comeu rabanada aqui? Muita gente não comeu, não sabe o que você está perdendo. É um pão doce, é um pão, geralmente na sua aula que era pão dormido, né? Pão dormido é um pão especial, né? Mais gosto que italiano. Se faz ele no leite, é um leite geralmente com canela, com ovo batido ali, está. Aí você molha ele naquele leite, frita, depois você tira, passa no açúcar com canela, mas se não for açúcar, tem outras coisas, tem açúcar demerara, tem açúcar mascavo, tem outras coisas que pode usar na hora ali, né? E depois você comer quentinho ou gelado. Quer ver, já que eu vou, depois não vou mandar carta para o missionário não, hein? Tá bom? Quem já comeu aletria aqui? Quase ninguém comeu aletria aqui? Uma pessoa, duas pessoas, é como se fosse um arroz doce. É um macarrão fininho mesmo, macarrão tipo aquele cabelo de anjo, né? É fininho ele, faz ele doce. Ele fica igual o arroz, bem cozido faz. Aí você polvilha ele depois com canela e com raspa de limão. Pega o limão assim, rala e vai por cima. Olha, é um doce português, mas é daqui. A aletria, olha o Natal de vocês aí sendo caprichado, viu? Mas deixa de conversa fiada, pastor Jair, vamos para a palavra de Deus. Então você vê que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus. Então, para entrar nesse mundo, Jesus não podia vir como Deus, ele teve que se fazer carne, homem, pessoa humana, e entrou nesse mundo. Lá no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 31, um demônio tentou envergonhar Jesus. Jesus não deu bola para ele não. 4:31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga, atenção, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. Está vendo bem no singular. E este exclamou em alta voz dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Opa, ele responde no plural, ele mostra que é representante das regiões infernais, entenda, bem sei quem és, o santo de Deus. Ou seja, você não podia estar aqui, você é o próprio Deus, quer dizer, o santo Deus está aqui, aí é fácil, né? Você não veio, aqui eu não vou enfrentar um homem, eu vou enfrentar o santo de Deus. Jesus não deu bola para ele não. O que Jesus disse? Jesus o repreendeu dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio lançando por terra, no meio do poço, saiu dele sem lhe fazer mal. Somos nós, não temos. Se alguém fala mal de você, irmão, não liga. Se é verdade, se arrepende, se não é, já viu, você não dá bola não. Aquilo ali vai passar. Então Jesus foi e repreendeu, porque Jesus sabia que ele estava aqui como homem. Ele entrou pela
porta. Então deu para entender o que é entrar pela porta? Jesus entrou pela porta, ele se fez homem e habitou entre nós, veio como homem. Voltando lá no capítulo de João, capítulo 10, então ele diz no versículo 2, que nós vimos agora, que ele entrou pela porta. É aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, traz para fora. Quando você teve um encontro com Jesus, que você veio aqui, não foi um amigo que me trouxe, foi Jesus que te trouxe. Não, foi um amigo, mas ele foi usado por Jesus. Algo falou forte. Outros já convidaram você para ver a igreja. Quantas vezes me convidavam, entenda, para ir. Mas teve aquele dia que foi especial, foi um toque do Senhor. Quer dizer, você ouviu a voz dele, como se chamasse você pelo nome. E quando as tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Que bonito. Ele não deixa você sozinho, não. Não é como muita gente. Já viu alguém falar, coloca a lenha na fogueira, na hora que o fogo está pegando, ele sai fora. Não. Jesus está ali presente, entenda bem. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão estranho. Eu contei que eu vi na internet, uma equipe de estudantes, eles foram num curral de ovelhas, né? E o pastor mostrou, ele chame as ovelhas. Eles começaram, e as ovelhas nada. Depois o pastor chegou, as ovelhas tudo. Porque elas conhecem a voz do pastor. Você tem que aprender, irmão. Você tem que conhecer a voz do Senhor. Alguém pode até citar a Bíblia para você, mas se não é a voz do Senhor, que se não é uma palavra ungida de Deus, soa mal para você. A palavra de Deus, ela entra. Porque eu falei que há muito tempo tinha um rapaz, ele tentava passar assim, citando versículos da Bíblia, mas depois vimos que não tinha nada. Mas por quê? Era uma coisa pesada. Você entende quando Deus fala com você. Isso aqui é muito profundo. No Salmo de número 29, olha que coisa forte para nós aqui. Eu vou lembrar de uma coisa muito triste, mas tem que só pegando a ilustração aqui, para você entender. Salmo 29. Versículo 3: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. Quem já foi em cachoeira aqui, pessoal? Cachoeira, hoje é dia das perguntas, né? Cachoeira. Mas quem já foi em cachoeira sabe do que eu estou falando. Você não ouve a voz da pessoa perto. Até a pessoa está do seu lado assim, o quê? O que ele está falando? Falando o quê? Aí eu lembrei de uma coisa que é triste. Há pouco tempo em Minas Gerais eu ouvi isso. Não sei se vocês lembram que estava na internet vários vídeos que antes de acontecer o fatídico lá, né, que caiu aquelas pedras todas, algumas já tinham se desprendido, e um barco que estava mais afastado, a pessoa começava a gritar, sai daí, está caindo lá, mas eles não ouviam por causa do barulho. Eles não ouviam, que coisa triste. Depois aconteceu tudo aquilo lá. Eu já fui em Cachoeiro, lembro de Maricá. Maricá é uma cidadezinha, também um local litorâneo ali do Rio de Janeiro. E eu fui lá e na cachoeira. É muito barulho realmente. Mas até no mar mesmo, quando o mar está agitado, né, aquele barulho todo, não dá. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? A voz do Senhor ouve sobre as águas. Você está numa luta muito grande, irmão. Eu contei a cunhada de um pastor, não é irmã, não, a cunhada, é irmã da esposa. Câncer, fígado, um negócio sério, pulmão. Aí mas é mulher de Deus, ela disse, não é o problema de morrer vai para o céu, não é verdade? Mas peraí, mas eu quero viver. E ela foi e orou, irmão. A mãe tinha dado uma semana para ela ir em casa, para morrer em casa. Deus mudou a história. Hoje ele falou comigo, passou o fígado regenerado, já praticamente quase 100% limpo. Quer dizer, Deus muda a história, porque ela ouviu a voz de Deus. O que é isso? Quando ela recebeu o diagnóstico, ela lembrou-se, para Deus não há impossível. O que é? Você ouve a voz de Deus. Você descobre algo do filho, da filha, do marido, da esposa, mas você ouve a voz de Deus. Para Deus não há impossível. Em vez de você chorar, não, você ouve a voz de Deus sobre as muitas águas. É muito forte isso aqui, pessoal. É isso que ele está dizendo, a ovelha ouve a voz do pastor até sobre as muitas águas. Nós reconhecemos a voz dele. E a voz aí diz assim, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, né? São poucas coisas, às vezes são muitas lutas, muitas adversidades, mas você ouve a voz. Quando eu falei, puxa, pastor, quando eu descobri que estava com HIV, meu mundo caiu. Eu disse, rapaz, primeiro que você tem que entender que hoje o HIV, a pessoa vive em sociedade,
casa, tem filho, não passa por cônjuge, nem por coisa, nada disso. Claro, tem que ter um controle. Com muitas doenças, você tem que ter controle. Tuberculose, a pessoa vive normalmente, entende? E coisa e tal. Mas o Deus da glória, ele é poderoso para fazer esse exame virar nada. De uma tal maneira que não é só não reagente, não detectável, não aparecer mais. Deus é Deus, como o câncer desaparecer. Mas não é só o câncer, é o filho, a filha, a pessoa mudar o comportamento dele, o comportamento dela. O marido está de cabeça virada, mas foi um feitiço que fizeram. Mas desfazemos em nome de Jesus. Quando? Quando se ouve a voz do Senhor. Porque assim como você ouve a voz de Deus, quando o demônio ouve, ele sai correndo, irmão. Veja que Jesus repreendeu o demônio saiu. É o que temos que fazer, usar a voz de Deus quando mal. Doença, em nome de Jesus você vai sair. Você fala a palavra de Deus, que é a voz do Senhor, porque eu fui curado pela sede de Jesus. O vírus desapareça do meu corpo em nome de Jesus. Por quê? Porque para Deus não há impossível. Saia a tuberculose, estou falando doenças, mas pode ser outro caso, pode ser um vício, uma prática do seu marido, da sua esposa, do filho, da filha. Tem que entrar em oração. Vida financeira, diabo, tira a mão do meu dinheiro, da minha fonte de dinheiro, do meu trabalho, em nome de Jesus. Aí ele diz: a voz do Senhor, entenda bem, está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é o que? Poderosa, versículo 4, e terminando dizendo assim: a voz do Senhor é cheia de majestade. O que é cheia de autoridade?